Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança que você tem em nós, pelo desejo de passarmos estes momentos juntos. Não é, Eliane? Sim, porque para nós é sempre muito gostoso, é sempre muito divertido, mesmo que o assunto seja sério, a gente conversar, trocar informações, é muito divertido aqui para trás também, né? A gente Aí eu gosta espero muito. Que você goste. Isso. Hoje nós vamos falar sobre quebrando antigos hábitos do deserto. A gente vai pegar mesmo o texto bíblico para uma necessidade tão nossa que a gente tem de quebrar hábitos, porque não é fácil, né? Não é fácil. Acho que é assim. E se a gente gosta, então, aí eu acho que é mais difícil. Nossa. Porque se é um hábito que está automático, você nem percebe, já é difícil. Se tem uma coisa que a gente gosta, então aí é mais difícil ainda, né? E entra até a ciência nisso. Diz que tem realmente tantos dias muito certo para você abandonar uma coisa ou criar um hábito ou derrubar. Né? Um hábito, quer dizer, vamos supor assim, se você faz isso pela metade ou não dá certo. Isso. E em tese, você teria até que substituir um por outro, à medida que vai tirando um, põe esse supostamente mais saudável. Para não sentir falta, né? Isso que atualmente você está colocando na sua vida, né? É bem complexo. Mas vamos então começar com o povo de Deus, vamos começar com a Bíblia, porque eu disse hábitos do deserto e a metáfora usada na Bíblia para nós cristãos é que foi do Egito que nós saímos, foi do mundo que nós saímos para o reino que Jesus trouxe a nós. Então tem tudo a ver, você fica aí que você vai entender bem. O povo de Deus ficou 400 anos no Egito, tá? Eles foram para lá numa condição ótima. Eles foram levados por José, que era governador. Isso, do Egito, que era do povo deles. Né? Então eles foram levados com respeito para desfrutar de tudo que o Egito tinha, do bom e do melhor. Eles foram levados para lá para isso. Mas morreu José, morreu o faraó daquele tempo, vieram outras gerações, o tempo passou. E, de repente, aquele povo era enorme, aquele povo se multiplicou no Egito. Isso que eu ia falar, e eles prosperaram muito lá, né? Eles eram abençoados por Deus, trabalhavam. E ficaram fortes. Ficaram fortes. E os faraós que nem sabiam, já era uma geração que nem sabia quem tinha sido José, ou não se interessava por isso, né? Então, de repente, esse povo que ficou próspero lá, que era livre, passou a ser escravo de Faraó. Eles botaram eles debaixo de uma escravidão. E quando viram que deram certo, porque eles aceitaram essa escravidão assim de pronto, não pertencemos, né? É gozado que quando você não tem aquele sentido de pertencer, é fácil você aceitar, né? Isso. E tem uma coisa na pregação, né? No comando de Deus, que é, né? Amar a Deus, amar um ao outro, respeitar o outro, né? Até submeter-se a Deus em tudo e ser um povo carinhoso, próspero. Eles não eram de arrumar contendas, né? Brigas e tal. Então, parece que foi fácil. Em suma, assim, justamente por ser cristão, por ser bom, parece que foi fácil. Isso. Mas também, Eliane, justamente por gerações irem morrendo, gerações que tiveram experiência com Deus, no Egito não tinha mais. Eles já Deus, né? tinha uma raiz. Foi caindo no esquecimento. Isso. Mas, é igual as histórias que passam de avó. Talvez o avô lembrasse, olha, porque um dia eles lembraram. E por isso que eu estou falando, lá na frente com Moisés, eles já sabiam. Ainda tinha alguma coisa, porque de repente eles lembraram que havia um Deus deles. E Êxodo, o livro de Êxodo vai contar que nesse dia eles resolveram se unir e clamar a Deus por libertação. Sim, sabe? Saber que Deus... Eu vou ler o texto para você, porque nós vamos apoiar essa conversa nele. Êxodo 2, 23, a partir do 23, diz assim: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito,
E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus levantou então Moisés para libertá-los e conduzi-los para aquela terra que ele tinha prometida para Abraão, Isaque e Jacó. Né? Aí, voltando um pouquinho e trazendo a situação, provavelmente assim, antes da escravidão, eles talvez não lembrassem tanto, ou alguns outros ainda mantinham a fé. Mas com a escravidão, com o sofrimento, com aquela tristeza toda do povo, eles voltaram, né, a procurar, tanto que eles clamaram. Clamaram. Né? E Deus ouviu e falou, Deus agora vai levá-los. Então, Deus fez um projeto de tirá-los de lá, levantou um libertador, Moisés, a gente sabe. Então, e foi uma caminhada breve pelo deserto. Né? Para quem andava a pé, tudo, foi breve, 40 dias não era nada. E até que era perto mesmo, né? Não era longe. Então, só que durante esses 40 dias eles viram milagres, gente, eles viram o mar abrir. O mar abrir. Viram a ação de Deus. Essa era a intenção na de Deus. Dos mandamentos, né? Aí, mandar. Aí, de repente, eles estão diante da terra. Chegaram lá, estava tudo bem. Deus tinha dito que eles poderiam entrar, porque eles seriam vitoriosos nessa terra. Então a gente sabe a história. Moisés mandou 12 espias, né, ver como é que estava tudo. 10 deles voltaram e disseram que a terra de fato era maravilhosa. Sim. Contaram, o relatório foi fiel, né? Mas que tinha gigantes lá, que eles não iam conseguir vencer aqueles gigantes, né? Muito fortes. E 2 deles, apesar do realismo, porque era de verdade, tinha gigantes mesmo. Sim. Mas 2 deles falaram assim, olha, mas Deus prometeu que nós vamos ganhar, então vamos, não interessa o tamanho que eles sejam, pela né? fé, exatamente. Vamos pela promessa, eles olharam mais para a promessa de Deus do que para o tamanho dos inimigos. E para quem Deus era, né? A fidelidade, tudo. Só que foram voto vencido. O que venceu mesmo foi o relatório dos 10. Então, aquele povo, ao invés de entrar na terra prometida, volta pro deserto e vai passar 40 anos rodando no deserto, né? Então, Deus tinha um propósito. Aí Deus viu o que aconteceu, eles foram testados. Eu vou ler o texto para você. Deuteronômio 8, 1 e 2 diz assim: Cuidarei de cumprir os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Vocês vão se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não os seus mandamentos. O verso 3 vai dizer assim: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Lindo, né? Maravilhoso. É um ensinamento que, se nós trouxermos para hoje, está valendo, né? Sabe? Então, aquele povo, Deus viu que não acreditaram num relatório de 10 espias, não quiseram entrar. Deus entendeu que eles precisavam conhecê-lo como Deus, né? Precisavam saber quem era, porque senão eles não teriam condição de desfrutar da promessa que ele tinha dado. E foram, então, 40 anos. E ele estava dizendo, agora você vai lembrar de tudo o que aconteceu. Eles beberam água da rocha, comeram maná, né? Mas ia precisar de 40 anos para aprender a confiar em Deus. Porque, no caso desse povo, 40 anos. Mas é simples para quem chega até Jesus confiar em Deus assim? Não, né? Não é. É um processo complicado, porque até foi o que a gente comentou. Eles chegaram e acreditaram pela dor, porque estavam sofrendo, e mesmo assim eles voltaram atrás, titubearam, não acreditaram, né?
Então, a gente tem que ter uma vivência muito boa e uma fé muito genuína para acreditar 100%. Então, mas agora a gente vai voltar, vamos fixar por que nós demos esse título. Né? É quebrar hábitos que você adquiriu no deserto mesmo, do deserto. Por quê? Ao fazer isso, ao duvidar da suficiência de Deus, como é que nós vamos entrar com os gigantes lá quando Deus disse, entrem, eu vou dar vitória para vocês? Eles começaram a voltar a desejar velhos hábitos. Velhos hábitos. Sabe? Mantiveram. De repente, eles começaram a lembrar da vida que eles tinham no Egito. E quando, queridos, eu vou falar uma coisa. No Egito, a principal coisa que foi o que eles pediram para Deus por libertação era o fato que eles eram escravos. E quando eles começaram a ter saudades do Egito, não foi da escravidão. Eles distorceram a visão do passado. Sempre a gente tem essa tendência, né, de olhar para o passado e minimizar as coisas ruins e exaltar as boas, né? No caso ali que eles tinham as comidas mais começaram a pensar na comida. Diversas, né? Sabe? Mas eles eram espancados, trabalhavam de sol a sol. Gente, não era o trabalho escravo, não era só porque tinha que carregar peso, não. Como você disse, era debaixo de chicotada, sabe? Era duro e tudo mais. E, de repente, eles passam a querer voltar onde estavam. Quando a gente pensa aqui, a gente vê pessoas saudosistas falando como era bom no tempo que meus filhos eram pequenos. Na verdade, tinha uma ou duas coisas boas. Eles eram pequenos. Nossa, era difícil, às vezes era a pior situação financeira da sua vida, tinha problema com o marido. Mas você lembra que em relação aos filhos, eles eram pequenininhos e não davam trabalho. E você tem uma visão distorcida, achando que aquele era o melhor tempo da sua vida. Ou assim, né, Mirtz? Dar trabalho enquanto o filho é pequeno é um trabalho físico nosso para com eles. Porque eles meio que aceitam, né? Alguns são mais rebeldes. Mas o filho adulto, você tem que tratá-los de uma maneira de igual para igual, com outra linguagem, com outra forma. E aí você fala assim, não, quando eu mandava sentar e ele ficava quietinho, era mais fácil. Então você volta. Mas não era mais fácil, era trabalhoso também. Né? E tinha uma série de desvantagens. E você distorce a visão. Sabe? Essa é uma tendência nossa mesmo, né? De olhar para trás no saudosismo, como você falou, e minimizar, né? E daí o que Deus fala é assim, quando Deus diz assim, é para humilhar você que eu vou fazer isso. Você vai ter que perder essa arrogância, né? Porque ele diz assim, ele te humilhou para saber o que estava no coração, para que os israelitas soubessem, porque Deus já sabia o que estava no coração deles. Sim. Agora, eles precisavam decidir àquela altura. Eles não sabiam. Não sabiam. Queriam voltar para o Egito? Para quê? Para comer alho poró, para comer cebola, comer a carne, ou para ser escravo de novo? Queriam entrar na terra prometida, desfrutar de uvas e frutas e tudo mais, mas ter que lutar com gigantes? Isso, eles não queriam pagar o preço para entrar, né? Porque era uma condição oposta de escravos oprimidos e maltratados, eles passariam quase que a soldados, ou vão ter que lutar, se impor, e confiar em Deus, né? Que é o mais importante. Que era o mais importante. Eu vou chamar um intervalo bem pequenininho e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
Estamos de volta e nós estamos conversando sobre perder antigos hábitos que a gente adquire no deserto, que a gente adquire no Egito, que a gente adquire no mundo, contando a história do povo de Deus. Sim. Né? Vendo a visão distorcida que tem do passado quando você ganha liberdade. Né? Acontece muito. Pessoas quando vêm a Jesus e têm a vida transformada, tem aqueles dias que diz assim, nossa, antes de eu andar com Jesus, as minhas tardes, quando saía do trabalho, eram bem mais gostosas, a gente ia para happy hour. Começa a sentir saudade, né, de coisas que eram péssimos hábitos, de se embebedar, de passar, porque diz, nossa, e minimiza, como você falou. Aquilo não era tão prejudicial, claro que era. Quantos maridos chegavam em casa tarde, não desfrutavam de um lanche com a família, né? E às vezes que tipo de amizade que vai ter num lugar desse, né? Às vezes é uma amizade superficial, ou a gente não sabe a característica das pessoas, mas é procurar no novo lugar conhecer, porque é difícil fazer novos amigos, né? É difícil você deixar, como nós estamos falando, dos velhos hábitos, para de repente passar a tomar um café, né? Fazer uma coisa mais agradável, que não traga tanto prejuízo para a vida, deixar do cigarro. Sabe, né? porque você pode tirar da sua frente, mas ficar no seu coração. Sim. Esse que é o problema. Você pode até ter um certo controle. E Deus queria testá-lo nisso, queria que eles soubessem o que estava no coração deles. Gente, eles viviam no meio de um povo de costumes completamente diferentes. Isso. Cultuavam ídolos, Isso, né? isso. Então, e eles não tinham ideia do preço da liberdade, porque aquela turminha ali toda tinha sido escrava. Escrava, né? Já nasceram. Então não sabia, nasceu no cativeiro. Então não sabia avaliar o que é liberdade. Aí quando fala assim, Deus precisou humilhá-los, a palavra humilhação soa mal pra gente, né? A gente pensa como uma coisa ruim, né? Ruim, mas às vezes você... Porque num outro versículo, numa outra situação, ele fala ali que era um povo de dura cerviz, né? Que era um povo endurecido, que não se quebrantava facilmente. Porque né? se humilhar é isso, é se diminuir, é poder olhar com verdade para si mesmo, né? Olhar intimamente, né? Porque sabe, queridos, a gente pode enganar os outros, pode enganar a nós mesmos, mas a gente não pode enganar a Deus. Não engana a Deus, Ele sabe o nosso coração. Tá lá, vou ler para vocês Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os seus pensamentos, isto para dar para cada um de acordo com o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É isso aí, sabe? O que Deus vai nos dar, vai sondar o nosso coração e fazer isso. É legal, Ele dá a devolutiva nossa mesmo, para nós, para esquadrinhar o nosso coração, para a gente entender o nosso proceder. Né? E você veja, aquilo que eles estavam olhando em termos de circunstância, onde eles viviam no Egito, o Nilo, que era um rio fértil. Tudo dava certo ali no Nilo. Havia alimentos em abundância, tudo. Entre um rio como o Nilo, brisa, árvores, comida e tudo, deserto, areia. Então, realmente, para eles... né, era difícil. Era difícil. Não foi um tempo fácil, né? Concordo. Então, mas esse era o preço que eles precisavam pagar. E era... Se eles tivessem sido atentos, em 40 dias eles desfrutariam, na verdade. Rapidinho, Seria rápido, porque a palavra diz até que Deus, podia até ser menos que 40 dias, sabe? É que Deus mudou um pouquinho a rota para que eles não encontrassem povos que não precisassem lutar com povos antes de chegar lá, que eles não queriam. De lá, isso, sabe? Porque os de lá já estavam garantidos. Deus falou, eu vou estar com vocês, vai ser comigo. Aquelas guerras que Deus guerreia por nós, né? Por nós, certamente. Já estava escrito, Estava escrito, né? Agora, o que assim, entre ser livre, o conceito de liberdade, que eles não conheciam direito o que é ser livre, verdade. E ter a comida que eles gostavam, eles preferiram voltar à escravidão. Vou ler para você Êxodo 16, a partir do 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera se nós tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão,
Tu nos trouxeste ao deserto para matardes de fome toda essa multidão. Não era verdade, né? Tinha o maná. E hoje, quando a gente estuda, diz que o maná era... Ele continha, apesar de ser uma coisa muito pequenininha, ele continha tudo que o organismo humano precisava né? para ficar bem. Para ficar bem, saudável. É mais ou menos a ideia do que a gente come hoje da chia ou da quinoa, né? Que são sementes pequenininhas que são coisas pequenas que tem muita coisa, que né? vai, né? Então... Agora, tá certo que pode se enjoar, você pode se enjoar. Aliás, da melhor comida do mundo, uma pessoa pode se enjoar, né? Mas vai passar, né? Você estava sendo provado, testado, né? Quando a gente está quebrando um hábito, né? A gente vai sentir isso mesmo. Vai né? sentir isso. A gente vai... E ali, de repente, se entregar pelo objetivo maior, porque isso é bem legal no dia de hoje, que às vezes você fala, ai, não aguento, não vou dar conta, e fica lá, eu vou desistir. Então, ao invés de você focar no que é cansativo, no que está te aborrecendo, foca no objetivo. Não, mas eu vou suportar isso aqui, porque lá nós temos uma terra que vai emanar leite e mel, que é a terra prometida de Deus, que é o lugar que nós vamos fazer nossas casas. O que vale para tudo, né? O que vale para tudo. Aí você tem forças para passar por essa situação mais difícil, né? Sabe, o ponto dessa reflexão eles tinham que conhecer a Deus, aprender a confiar a Deus e ficar na dependência de Deus. E vale para nós, sabe por quê? Às vezes nós estamos sem perceber e agindo com naturalidade, vivendo na nossa total dependência. Porque eu tenho um bom emprego, igual eles tinham boa comida, tinham comida, tem um bom emprego, tenho isso, aquilo, tá. Então, não é... Aquela necessidade, aquela dependência de Deus não parece tão necessária. Tão necessária, exatamente. Né? E hoje ainda, como eu já tenho visto, nós vivemos melhor que muitos reis da Idade Média, né? A nossa qualidade de vida hoje é muito alta. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, o que acontece? A gente deixa de buscar o essencial ao que é invisível, ao que é espiritual, ao que é da alma, né? Para se render aos prazeres ou às vantagens desse mundo, né? Em João 6, 34 e 35 está escrito assim: Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Às vezes, para a gente sentir este pão da vida que Jesus oferece, para ter a necessidade dele só quando faltar o pão natural. Isso, né? Olha que legal, isso é bem legal. Porque às vezes, na falta de uma coisa, você, como ele falou, se humilha, ou até se rende, né? Se rende, e entende que você precisa buscar alguma... a Deus, ou deixar soltar-se dessa... querer dominar tudo. Uma coisa que muito acontece é em doenças, né, Mirtz? Às vezes a gente tem o controle de tudo, a família é médico, tem Pensa médico. que tem. Pensa que tem, mas aí ficou doente. E talvez nessa caminhada, justamente até isso estava em jogo, sabe por quê? Eles, nessa caminhada no deserto, eles não tinham controle de nada. De nada. Absolutamente de nada. Nem da comida que viria, era total de Deus. Eles dependiam de Deus de dia como uma nuvem para refrescar aquele calorão, sabe? Como uma coluna de fogo para dar direção à noite. Nada. Eles estavam na total dependência de Deus. Ausente de tudo isso. Então tem a ver bem, isso que vai, para ter aquela convicção de que, gente, não temos controle de nada. O controle que a gente tem é pouquíssimo. Eu posso controlar, e só no que diz respeito a mim ainda. A mim, isso. Tá? Então, e o que eu posso controlar? Eu posso controlar, talvez, o que eu coma, né? Se eu for sábia. São pequenas coisas que eu posso controlar. O nosso controle, na verdade, é muito pouco. Eu diria assim, né? Como a gente costuma falar, posso controlar minha língua, e eles aqui maldisseram algumas coisas, e posso controlar, como eles fizeram lá, de repente, fazer um bezerro de ouro, alguma coisa mais palpável, né? Um pensamento destrutivo.
Isso a gente, se for firme, você tiver o domínio próprio, né? Agora, você pode gente, se conter. Agora, é fácil falar, tá? Falar é fácil. Não, mas é difícil. É difícil de praticar. É difícil. Você entregar um controle que você não tem. É difícil. Não, né? não. Sabe? É difícil. Principalmente porque, às vezes, você até reconhece. Deus, eu não tenho controle, por isso eu estou entregando. Dali 2 semanas você pega de volta. Você está de volta querendo fazer. Por isso que eu digo, não é uma prática fácil. Nós estamos falando de coisa que é um exercício mesmo, sabe? Nossa, a gente tem medo de entregar tudo e mesmo sabendo que nós não somos dono de nada. De nada. Sabe? Entregar seus filhos na mão do Senhor. É a coisa mais difícil. Sabe? Ele diz, eu vou sair agora às 2 horas da manhã com tais amigos, tá? Você não tem controle sobre isso. Se ele tiver 18 anos, ele vai e sai. Aí, que controle você tem se não entregá-lo nas mãos do Senhor? Senhor, né, acampa teus anjos, vai com ele. Deus, é com Deus. Uma vez eu já falei isso. Eu falei, olha, antes de ser meu filho, é filho de Deus. Então, e ele cuida tá do teu te filho, olhando. Deus. Isso, ele tá te olhando e você respeite seu pai. Mas tem que ser assim, sabe? Gente, eles não tinham ideia que aquilo que eles podiam encontrar naquela terra prometida era infinitamente superior à terra do Egito. Sim, sabe? era. Mas a vontade de Deus era a terra prometida. E, gente, colocar a vontade de Deus acima da nossa vontade, naquele momento que reclamaram com Moisés, queremos a vidinha do Egito. Exato. Por não... Isso é uma situação que a ignorância faz com a gente, né? Por não conhecer, como a gente já falou, né, que ele já estava há 400 anos lá, uma terra melhor e o que é liberdade, às vezes você se sujeita a uma coisa medíocre e principalmente a sofrer por muito tempo, porque eles passaram 50 anos sofrendo, sendo que eles podiam já estar bem. Quando eu penso assim, você pensa assim, mas lá eu tinha uma panela de carne, que às vezes era até sobra, nem era até sobra. Era os restos. Sabe, resto mesmo assim. Eu tinha uma panela de carne, tinha isso, tinha aquilo, tá. Se Deus não tiver nessa, eu quando pautava isso, a gente está caminhando, eu quero lembrar disso. Quando meu sobrinho de 16 anos caiu da moto, e ficou entre a vida e a morte, ele foi levado direto para o hospital, para a Santa Casa de Misericórdia, em Londrina. E eu lembro a fala do pai dele, do meu cunhado. Meu cunhado disse para o Rosa, que chegou e falou assim, olha, eu sou benfeitor desse hospital, eu invisto dinheiro nesse hospital. Eu conheço os médicos aqui, são todos meus amigos, eu conheço os melhores médicos. Ele disse, conheço os melhores médicos, tenho todo o dinheiro, sabe? E nada disso pode salvar meu filho, sabe? Exato. E nem a melhor medicina nem a melhor, não pode. A dependência é em Deus, sabe? E ele nem conhecia o versículo de Jeremias, meu cunhado, que eu vou ler para você, para a gente fechar essa conversa. Jeremias 9, 23 e 24 diz assim, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se você tem que se gloriar, glorie-se em conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Uau! Ai, amém. É um bom encerramento de conversa, Nossa, né? se fecha com chave de ouro, né? Queridos, era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.